Good morning. Good afternoon, good evening. Alô, alunos, onde vocês estiverem, aqui está a gravação do Departures da unidade 16, onde nós vamos aprender a trabalhar com o verbo ter, possuir, em inglês, que tem duas formas de falar, tem have e tem has. I have a dog, I have. Você não pode falar heavy, não, tá? Heavy quer dizer pesado, ó. Você tem aqui o adjetivo. Heavy, pesado. Light, leve. Você só vai aprender se você parar e pensar em alguma coisa pesada, tá? For example, the refrigerator is heavy. A geladeira é pesada. Cotton is light, cotton, cotonete, cotton. Algodão é light, leve. Então, heavy é a qualidade, light pode ser uma qualidade e significam heavy and light. A gente pronuncia o V por causa disso aqui, o heavy. Porém, nós temos aqui, você pode falar have, has. Essa palavra have, ela é super importante porque ela é usada em outros sentidos também. Nós temos a palavra have como o verbo possuir alguma coisa, que é o foco de hoje, mas também nós temos have como no sentido de obrigação. I have to work. Eu tenho que trabalhar. I have to work. Nós também usamos o have para dar uma ordem, tipo assim, have a shower. Tome uma chuveirada, shower, chuveiro, toma um banho. Vocês só vão aprender a palavra shower se quando vocês entrarem no banheiro, vocês olharem para cima e falar shower. Essa é a aprendizagem. A aprendizagem é quando você está fora da aula de inglês e que você consegue fazer a palavra em inglês. Se você não identifica a palavra shower, se você só sabe quando está no papel, você não vai aprender, ok? Está aqui meu discurso. Então, nessa gravação, eu vou falar apenas do carro Calypso. Ele é novo, aqui o nome dele seria General Motors. Não existe o som G em inglês, viu? Pelo menos eu não me lembro de nenhuma palavra com som de G. G. A palavra G é G. Se eu estivesse falando General Motors. New Calypso, Calypso é a marca do carro. E a empresa, the industry that is General Motors or Central Motors is the brand. Quando vocês querem falar marca de alguma coisa, vocês falam brand. Por exemplo, se você vai comprar macarrão, macarone, pasta, qual que é o brand? Pode ser Piraquê, pode ser Aurora, pode ser, sei lá, o nome de macarrão, não lembro de nenhum, espaguete. Você tem a marca, ok? Então, por exemplo, Coca-Cola é um brand, Pepsi é um brand, como direi? A Hyundai, a Toyota é um brand, são marcas, tá? About Motors, a gente chama de motores, existe a palavra motores, mas o motor do carro ele tem outra palavra. Ele chama engine. Motor de carro chama-se engine. E marca de qualquer coisa chama-se brand. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Nós temos 3 tipos de modelos do Calypso. Então, vocês vão memorizar aqui a palavra standard.
Standard, aqui, ó, procura na apostila de vocês aí, não esqueça essa palavra. Quando vocês vão na festa e tem aquelas barraquinhas, eles falam, só está no stand de venda. Vamos pegar aqui, standard, vem de stand. Quando você fala sit down. Sit down, please. Quando você fala fica de pé, stand up. Stand up. E ficar parado de pé, não tem essa expressão em português, e é standing. Ficar, I am standing next to the door. Eu estou parado perto da porta. E a palavra standard, como que está aqui, significa padrão. Então, você tem um carro padrão comum, normal. Second, deluxe, luxe, calypso. E o super luxe, que é o GT. G, não existe G. GT. As partes do carro do standard são os que estão marcados com um Vzinho. E o que tem X ou X significa não tem. Então, no carro, no modelo standard, there is no, não esqueçam, there isn't, não existe, não há. There isn't a radio, there isn't CD player, there isn't power windows, there isn't sunroof, there isn't a climate control, a system of climate control, no radio, no stereo CD player, no power windows, no sunroof. As palavras novas aqui, então, são standard, modelo novo, radio, pronúncia pode ser radio ou radio. A palavra estéreo significa que não é mono, tem mais do que um alto-falante. Player é toca. Janelas automáticas, porque são janelas elétricas, a parte elétrica do carro que faz, sei lá, as janelas subirem. Então, é power windows. Roof, telhado. Telhado para o sol, carro aberto, sem teto. Sunroof. E o sistema de control, não, there is no climate control, não tem sistema de ar refrigerado. But Calypso Deluxe, there is a radio, there is a, repeat after me, there is a radio, there is a stereo, não precisa falar stereo CD player, não. There is a stereo, there are, porque está no plural, ó, there are power windows, there is a sunroof, there is a climate control system. Eu quero que vocês falem 3 vezes essas 3 palavras. Climate control system. Climate control system. Climate control system. Ok? Eu falei que existe. Agora, você tem aqui Exercise 1. A gente já falou como é o standard. Só que nós vamos aprender a expressão não tem. Para você falar não tem, você fala not have. Não fala not igual o professor errado, não. Not. Agora a professora certa. Aqui tem 2 personalidades. O médico e o monstro. Dr. Jekyll and Hyde. Não deixe de assistir esse filme, é um clássico bacana. O velho é bacana e o novo é violento. Foram feitos 3 filmes sobre esse livro, O Médico e o Monstro. It doesn't have... Eu li os 3, claro. Então, eu li o livro e vi 2 versões. It doesn't have a radio. Então, está bem apagado aqui. Vocês vão ter que seguir aqui pela minha voz ou pela apostila de vocês. Para isso, vocês têm o material. Então, vocês vão escrever aqui 4 frases
Então, você começa as 4 frases com it does. Pergunta por que não. Só assimila. It doesn't have a... Eu vou colocar aqui que não tem teto solar. Então, teto solar, sun, é sol, a sunroof. Ok? It doesn't have a sunroof. Qual que é o padrão, Tite? Qual que é o modelo da chave? Qual que é a chave da frase? It doesn't have. Então, você vai colocar esse começo no number 2, number 3 e number 4. Aí você vai fazer o exercício. Exercise 2. Vamos fazer o deluxe, o calypso luxo. GT. GT. Quando você vai fazer uma afirmação, é que você vai usar as 2 formas do verbo have, has. Tendo em mente a seguinte coisa. Você tem os sujeitos, que sou eu, você, nós, vocês e eles. Todos eles você vai usar have. E nas 3 formas, para afirmar, para declarar, para negar e para perguntar. Você entende o que é declarar, né? Você faz uma declaração que pode ser afirmativa, pode ser negativa. For example, I have a house. Eu tenho uma casa, estou declarando. I don't have a swimming pool. Eu não tenho uma piscina. Eu estou declarando que eu não tenho. Então, eu posso declarar que sim ou posso declarar que não. Mas o livro, em geral, os livros que são papel, foram escritos por alguém, mas é papel, tá? Vamos diferenciar aqui a diferença entre um papel e um professor, uma teacher, que estudou, que fez 8 anos. Tem médico que estuda menos que isso, né? Então, vamos valorizar aqui nossa profissão, a profissão dos colegas, e voltar para a gramática, que eu já vendi meu peixe, já fiz meu comercial. Commercial. Commercial. Esse verbo, para afirmar, você declara afirmativamente, eu tenho uma casa. Você tem uma casa. Tenho, tens, tem. Temos, tendes, tem. 6 palavras em português. Em inglês só tem 2. Você vai imaginar assim. Para todas elas, você usa have. I have. Não pronuncia o E, não pode pronunciar o E. I have. You have. He, she, it has. Ouviram? Quando é a terceira pessoa, 1, 2, 3. Quando é a pessoa 3, que é he, she, it, você troca de have para has. Eu estou explicando e você vai esquecer, porque você estudou esses 7 anos da escola e esqueceu. Então, não vá pelo método da escola, que não vai funcionar. O que vai funcionar é a prática, vocês ouvirem a frase dentro do contexto. I have a car. I have a house. I have a radio. Dê uma pausa agora. Pause. P, A, U, S, E. Repeat. P-A-U-S-E. P-A-U-S-E. Lembrando que as vogais em inglês, que a gente chama de vowel, as vogais em inglês, quando elas estão letras, elas são A, E, I, O, U. Elas têm mais de um som. Então, aqui é EI, EI. Aqui é I, I. Aqui é I, I, I. 2 sons. O, O, U. E U.
fala-se EU. Por exemplo, universe, university, union. Lembrando aqui uma palavra nova para vocês, que a palavra sindicato em inglês é union. Tem também syndicate, a palavra latina, syndicate, mas a palavra union geralmente é união ou sindicato, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. Repeat after me. A-E-I-O-U. Então, voltando aqui, você vai usar has só na forma afirmativa. He has, she has, it has. I repeat, você não aprende isso com regras. Quem tem que saber as regras é o professor. Repeat after me. I have a car, I have a house, I have a radio. Agora você tem que pegar dar uma pausa e você vai parar e vai falar 3 coisas que você tem. Vou te dar um exemplo. I have friends, I have family. Vou dar umas palavras para vocês que eu quero que vocês aprendam, porque quase todos os meus alunos são muito religiosos. Então, tem a palavra faith, que quer dizer fé. Então, você vai falar, I have family, I have friends, I have faith. Faith. Você solta um S depois do faith. Faith. Língua no dente. Faith. Faith. E as coisas material things. You have a house, you have a bicycle, you have a motorcycle, you have jeans, you have a t-shirt, you have shoes, you have boots, tá? Então, aqui você vai falar have, has. Agora, só para afirmar, quando você falar o not, sai e volta para have. I don't have a car, I don't have a house, I don't have a radio. Não precisa falar don't. I don't. Abre um pouco o O, não fala don't, não. I don't. I don't have a house, I don't have a car, I don't have a radio. Ok? Agora, se você está falando de uma outra pessoa, você vai usar has. He has a car, etc. Para fazer pergunta, você não muda o verbo, 6 pessoas. Você usa I have, you have, etc. E o S do rich it, que estão aqui, você vai trocar para... Você vai pronunciar does. Tem 2 pronúncias. E eu uso as 2. A correta, que é does, 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 does. Mas a minha pronúncia, porque eu ouço muito música americana e tem metade do país nos Estados Unidos fala does. He does. He does. Então, eu tenho influência regional na minha pronúncia. O melhor seria does. Does he have a car? E muito importante que eu vou falar agora. A língua inglesa tem uma melodia. Você vai dar mais ênfase aqui, na parte final, antes do ponto de interrogação. Quando a resposta for yes ou no, aqui você faz a seguinte entonação, ó. Português seria: do you have a car? Do you have a car? Olha a diferença. Em inglês, você junta o do com you, vai ficar do have, abre o A, do have a, do have a car. Não pode falar R. Olha o R americano, britânico. Olha o R inglês, R. Se você falar R, eles não vão entender. A pronúncia tem que ser R. Então, você tem aqui, ó, as vogais, que são R. É separado, é diferente de R e R. E o resto tudo, e
Ó, you é uma pronúncia praticamente igual. A pronúncia como em bird, pássaro, como em port, porto, como em Turkey, como em Turquia, Turkey, R, air, ear, or. Dá pausa e treina, falem 2 vezes, twice. 2 vezes em inglês é assim. Uma vez é once, 2 vezes twice. Once, not once, twice, twice. O americano já está falando two times, já tá, vocês vão ouvir two times, está errado na gramática, mas a nossa aqui, nossa aula é mais conversação. Car. Não lembro. Uma palavra com er. Deixa eu pensar. Forgot. Bird. Port. Vai aparecer, eu falo. Não é que aparecer. Tem que pensar em inglês. Estou pensando em português e sai, não. Eu não sei inglês e português, não. Do you have a car? La 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 la. La 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 la. Do I have a car? Eu posso dar ênfase aqui e posso dar ênfase aqui. Do I have a car? Do you have a car? Does he have a car? Does she have a house? Quando você perguntar se o carro tem, você não pode usar he nem she. Você vai usar it. Does it have a radio? Ó, Titi, mas it, he, she, it não é das? Está na pergunta. Tá explicado. E explicação não aprende essa matéria. Então, vamos ver exercise 2. Look at the Calypso GT Deluxe. It has a radio. Então, aqui nós vamos ver a estrutura, o modelo, a chave, que é assim que eu trabalho. Ele tem eu trabalho com, quantas vezes você quiser falar assim, o carro tem 4 janelas, ou 6 janelas, 2 espelhos retrovisores, 6 bancos. Você vai usar quem tem? Ele. Então, se você vai afirmar, só na fase afirmativa que você usa has. It has para todos. Eu não preciso saber disso, não. É só você escrever e fala. Você coloca aqui que eu estou falando do Deluxe. Luxe é o sabonete Luxe, que é o sabonete de luxo, Lux. No Brasil tem o soap, Lux. Então, it has a sunroof. Ele tem, o Calypso tem um teto solar. Então, aqui em cima ele não tem, você tem que me decorar numa explicação, é o modelo. It doesn't have a sunroof. It doesn't have a radio. Aqui é o contrário. It has, ele tem. Ele tem um teto solar. It has a sunroof. It has a radio. It has power windows. It has climate control system. Dá pausa agora e anota no seu apostila aí, no seu livro. E o exercise 3, nós vamos falar negativo. Olha para o Deluxe. It has a radio. E não tem CD player? Ué, esse aqui tá doido. Ele tem tudo. Deluxe? Ah, não. Esse é o GT. É o GT Lux. Agora, o do meio, o Deluxe, he doesn't have a stereo CD. Olha a Titi errando, ó. It. Não pode falar it, não, porque it é verbo comer. It.
It has a radio. It doesn't have. Olha só, quando é negativo, aqui eu estou afirmando, ele tem um rádio, he has a radio, aqui eu estou negando, volta para have. He doesn't have a radio, he doesn't have sunroof, he doesn't have climate control system. Então, você coloca aqui no exercício. Agora, para terminar, number 4, nós vamos perguntar aquilo que você tem. For example, quando eu quero falar você, eu vou falar you, tu. Tu tens uma irmã? Você tem uma irmã? O certo é tu. Eu, tu, ele. Não é eu, você, ele. Mas a gente no Brasil fala errado. Você não é pronome pessoal, você é pronome de tratamento. Você, Vossa Senhoria, Vossa Majestade. Aí, concurseiros. Do you have a sisters? Pergunta com do, resposta com do. Yes, I do. Então, write question and answers. Repitam after me. Escreva perguntas e respostas. Essa palavra aqui, o W é mudo. Você não pronuncia W. Você não fala answers, você fala answers. Answers. Muita gente fala errado essa palavra. Questions, perguntas. Answers, respostas. E o verbo escrever, o W também é mudo. Write. Write questions and answers. Eu vou te dar uma colinha aqui. Tite, qual que é o modelo? Qual que é o padrão? Do you have? Então, agora eu vou chegar ao padrão e está pedindo. Primeira pergunta. Então, a pergunta é... como se alguém estivesse me perguntando. Do you have a brother? I have one brother. Então, vou responder. Yes, I do. Geralmente, é obrigatório você saber isso no começo da sua fluência, porque eu já vi gente com 7 anos de inglês falando só yes. E yes puro não é resposta. Ou você fala yes, I do, ou você fala yes, I have a brother, I have 2 brothers, Pedro e Joaquim. I have 2 brothers, Billy and Christopher. Yes, I do. Do you? Yes, I do. Do you? Yes, I do. Do you have a brother? Yes, I do. Você tem um vídeo cassette recorder? VCR. Repeat. VCR. O que vocês têm que ver aqui é a letra R de record. A palavra record significa gravar. É um verbo. Cai prova de concurso de inglês ou prova oral. Eu, daqui para frente, vou começar a dar esse tipo de explicação. Algumas palavras em inglês têm 2 sons diferentes. Quando eu falo o verbo eu gravo uma fita, eu não gravo mais, né? Mas eu uso a palavra gravar. Vou gravar no meu pendrive, vou gravar no meu... A gente usa baixar, take a picture, mas o verbo gravar existe. A gente grava até com canivete no árvore. Então, a gente grava uma figura, um nome. Então, o verbo, quando é verbo, é record. Record. E quando a palavra substantivo é nome de alguma coisa, ele bateu um recorde. Um é a record. Aqui, a sílaba mais forte, um record of hits. Hits são sucessos musicais. Então, ele bateu um recorde. Recorde. Quando tem 1, 2 recordes, pode que plural, não é verbo. Não é verbo, tá? Agora, se você fala
I record you. I record your voice. I record my voice. Você vai ter aqui o som mais forte em cord. Aqui tem 2 sílabas, porque só tem uma vogal. Então, aqui, a record of hits, aqui como é o nome, que significa, it means, you sell many discs, many songs, music, hits in music, música, songs, canções. Você bateu um recorde, aqui está a sílaba forte, ok? Isso refere-se a substantivos e verbos. Você tem que saber, se você não sabe, fala, teacher, eu não sei diferenciar um adjective de um substantivo, que em inglês é noun, de um verb. Isso a gente tem que saber. Essa parte de gramática é obrigatória. Então, ok, record. Então, essa palavra aqui, vídeo, V de vídeo, C de cassete, não existe mais esse sistema. Existe, eu tenho um no depósito, se eu não joguei fora, mas não é usado, nem fabrica mais. E o videocassete record, eu venho aqui, eu pego a borracha, que chama eraser, erase também é verbo, eu apago aqui, ó. Vamos acrescentar, vamos crescer aqui. Video cassette recorder. Ele é um gravador de música. Então, se ele tem a qualidade de gravar, ele vai ser um adjetivo, ou, depende da frase, não vou falar isso aqui, esquece que eu falei, vocês têm que entender o seguinte, que o ER, essas 2 letrinhas aqui, significa que alguém, a person, John, Mary, you, me, he, she, ou então a thing, uma coisa, it, fez uma ação. Example. I play volleyball. Mentira, eu jogava, porque agora eu tenho o joelho machucado, não posso jogar mais. I love volleyball. So, I play volleyball. Volleyball. Quem joga é o jogador, player. Quem faz a ação de jogar é o player. Eu tenho aqui o verbo sing, cantar. Quem faz a ação de cantar é o cantor, singer. Eu tenho aqui a ação de escrever. Write. Não pronuncio o E. Write. Nem o W. Pronuncia o I como se fosse I e fala write. Sai o E aqui. Write. Aqui, se eu for colocar o ER, vou cortar um, colocar aqui. Writer. Writer. Vocês aí no serviço de vocês, quem trabalha embarcado em determinadas áreas de empresas internacionais, pode falar writer, porque quem trabalha embarcado, muitos não sabem inglês, muito menos inglês americano. Na Europa, eles falam writer, escritor, não é writer, não, writer. A palavra com R, que eu não consegui lembrar. Writer, recorder, or, recorder, writer. Mas a minha pronúncia do livro e dos filmes, eles falam assim, ó. Writer, writer. Look at the difference. Writer, writer. De novo, eu conto com vocês, para quem tem filho, falar na escola, como que eles ensinam os sons das línguas. Cobre do professor de inglês, ele estudou. Se ele está lá, ele fez concurso, porque ele tem um diploma. Se ele tem um diploma, se ele não sabe, ele tem que estudar. Geralmente, na faculdade, eles ensinam a teoria e não dão a prática. Então, aqui está a prática, tá? Corta, você tem que aprender a engolir palavras em inglês. Então, você vai engolir o W para writer.
E o T entre dois sons de vogal, I, ele vai virar R, rider, rider. Ainda chamo mais atenção ainda que em algumas partes da Inglaterra ou qualquer país de língua inglesa, a pronúncia é rider, father, mother, sister, brother. Então, não corrijam outros, porque eles podem ter aprendido, porque inglês está no mundo todo, tá? Aqui nós temos de todos os tipos. Então, vamos voltar aqui. Do you have a brother? Yes, I do. Do you have a brother? Yes, I do. Veja bem, vocês têm que fazer o exercício e depois que vocês lerem o exercício, vocês têm que voltar. Depois que vocês têm que ler o exercício, completar o livro, vocês têm que voltar e falar. Aí, que eu chamo de attitude. Vocês têm que ter attitude. Pode estudar em qualquer curso ou escola de inglês. Se você, if you don't have attitude, you don't speak English. This is a very important lesson. Essa lição é importante. Então, o que eu ensinei aqui? Que mais importante decorar regras que vocês fizeram durante 7 anos, 4 no ensino fundamental e 3 no ensino médio. E vocês não aprenderam os sons da língua inglesa, vocês não leem inglês, vocês estão lendo em português. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem consciência de sons. Não é igual ao português. Por exemplo, mais um exemplo. Aqui a gente fala hit parade no Brasil. Parada de sucesso. Hit quer dizer música que faz sucesso. Hit parade. Hit parade. Hello? Não é I. Para quem conhece o IPA, que eu já expliquei para alguns alunos do nível intermediário, nós temos o I, que são simbolismos, isso aqui é um símbolo do I longo. I! Por exemplo, nice to meet you. Depois, onde aqui, aparecendo aqui a nossa boca, mais embaixo aqui na nossa boca, a gente pronuncia um I fraquinho. Ele está em maiúsculo, mas é fraquinho. I. 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 Então, isso aqui não é I. Para ser I, tem que ter E. Para ser I, tem que ter EI. Assim que faz I em inglês. E aqui não é. Então, pode ser, o I pode ser I de I love you. Tem também o britânico, I love you, I love you. I love you não existe, tá? I love you, I love you. E aqui é hit. A record of hits. A record of hits. A record of hits. Recorder. Record. Record. Eu sei que toma muito tempo e que fica bastante cansativo, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade porque vocês não têm ainda domínio dos sons da língua, né? Todos nós não temos, todos nós somos brasileiros e temos sotaque. Você vai ver isso também no verbo present. Você vai ver isso no verbo present. E você vai ver isso na palavra present, que quer dizer presente. Ana, present. Bia, present. Carlos, present. Present é um gift. Quando você me dá um presente, ó, dia do meu aniversário vem aí mês que vem,
Não aceito presente de alunos em lugar nenhum, nem no inglês, nem na escola. Não se faça de morto e me dê presentinho. Eu não gosto, eu fico muito envergonhada, eu fico muito sem jeito, muito sem graça, tá? Quando você quiser me dar um presente, você passa na rua, traga uma flor, uma florzinha, uma mudinha de planta, um pé de cebolinha, tá? Eu gosto muito de plantas. E também no meu aniversário, vocês não vão nem me ver. Então, eu estou falando isso porque tem aluno, a Facebook dá o dia do meu aniversário, do meu nível. Pode postar lá, mas não manda, não canta parabéns. Uma vez a turma da FATEC falou que organizaram para fazer um carro para botar no pátio da escola para cantar parabéns para mim na hora da minha aula. Quando for chegar no aniversário, eu avisei, olha, esse carro que põe na frente da casa é o maior mico do mundo. Quem gosta de surpresa é bacana. Eu não gosto. Se botar o carro, eu sei que ninguém mais faz isso, porque o povo já percebeu que isso não, para muita gente não gosta disso. Isso é mico, para mim é mico. Eu qualquer coisa de surpresa, eu viro as costas e vou embora, tá? Então só falando para não comprar lembrancinhas, nem presentinhos, nem de Natal, o dia do professor, pode me dar uma flor que eu não ligo não. Eu tenho muito orgulho de ser professor. E agora eu vou voltar ao meu serviço e parar de fazer meu comercial. Então você tem present. Para você falar assim, I have, eu tenho, I have a present for you, para você. Eu posso falar gift. Gift. Não posso falar gi, não, hein? Olha o i. Gift. I have a gift for you. I have a gift for you. I have a present for you. Então, cai na primeira sílaba o som, o stress, a sílaba forte. Present. E eu quero apresentar esse presente. I want to present this. I want to, tá vendo como é que dá confusão? I want to present, eu quero apresentar a você this present. Só para explicar que aqui, quando é verbo, você não precisa gravar tudo, nem decorar, não. Quando é verbo, o som vai vir aqui para o final, present, ok? Se você gravou um, o outro é... Eita. Quando é substantivo, quando é nome aqui, present. Quando é verbo, é present. Grava só o verbo, present. I present you. Só que isso aqui é pouco usado. É mais usado o verbo dar. I give you. I want to give you this present. Tá? Esse é mais comum. All right. Do you have a brother? Yes, I do. Agora vocês façam o resto. Seguindo essa pergunta aqui, ó. Do you have a? Do you have a video cassette recorder? VCR? VCR? Aqui que está o pulo do gato, ó. Sobe aqui, ó. VCR? Do you have a VCR? Yes, I do. E ele? Lot of money. Lot of money. Do you have a lot of money? No, I don't. Então, você vai usar essa forma aqui, ó. No. Pergunta com do, resposta com do. No, I do not. Que na fala oral, na forma escrita, I do not. A forma oral, no. I don't. Se você quiser completar, I don't ter, você não vai ouvir. I don't have a lot of money. Repeat. I don't have a lot of money. I don't have a lot of money. CD player. Do you have a CD player? No, I don't have a CD player.
Computer. Olha o U. Tá vendo como é que eu estou dando aula de fonética dentro da aula de gramática? Eu não dou coisa isolada, não. E o. Olha que o E é controlado pelo R. E aqui, quando é O, pode pronunciar como se fosse um A fechado. Computer. Computer é o O. O. Não é O. Não é com. É computer. Se aqui o som mais forte, aqui vai ser um A bem fraquinho. Computer. Eu posso até tirar o A. Computer. Computer. É o inglês britânico. Computer. Inglês americano. Computer. Computer. Do you have a computer? Yes, I do. Do you have a swimming pool? Piscina? Do you have a swimming pool? No, I don't. That's the end of the exercise of Unit 16. Bye-bye.